Tarde. Oi? Depois de cá há uns dias que a gente não aparecia, o nosso sincero pedido de desculpas, mas a vida mete-se no meio e nós somos pessoas que têm vidas muito complicadas, é o que é. E Pena. maneiras que é isto. Estamos de volta, estamos aqui. Estamos de volta com todo um passadeira vermelho. Não, estou a brincar. Todos uns temas da atualidade para darmos aqui as nossas respostas de tofu, com um bocadinho também, vamos lá ver. É uma posta de tofu, mas temperada, não é? Bem, estamos de volta, estávamos aqui distraídas. Ai, que estes miúdos são tão bonitos. Então, vamos Ah, pôr a louça com aonde? olha, isto é tanta louça para partir que a gente nem sabe por onde é que há de começar. Ei, olha, isto é. Vamos começar pelo copo. Queres começar com o copo? Pronto, explicar, às vezes pode acontecer, haver gente que não saiba o que é, está a ver a cimeira do clima, está a acontecer no Egito, É a 29ª, portanto há 29 anos. 27ª, 27ª, pronto. Então, sétima, se não me engano. Pronto, estes temos problemas com nomes. Sim, que está a acontecer agora, podíamos chamar, por exemplo, cimeira do greenwashing, não? é. Olha, eu tenho a mesma opinião que tu. Acho que sempre que aquilo é um desperdício de recursos, servem carne, Nhonhonhó, papel, plástico, vai tudo de avião, essas coisas todas também. Às vezes é não correr lá. bem. Mas li um artigo no The Guardian. Chique. Não, mas gosto muito do que eles metem lá no Guardian. É um jornal que tem conseguido ser independente, que é difícil, não é? E eu vi lá um artigo muito interessante que eles diziam, efetivamente, aquilo assim, puxadinho, deita uma pinguinha, não é? Mas, na opinião da pessoa que escrevia, que vai desde o primeiro, portanto já vai no 20º qualquer coisa, e sempre com muita frustração, mas o que ele dizia era: se nós estamos como estamos, ela, aliás, se nós estamos como estamos e tivemos estes copos todos, eu acredito piamente que se não tivéssemos, estávamos pior ainda, porque pelo Sim, menos percebo. traz o assunto para a praça pública. E eu, que sou uma pessoa que muda de ideias quando vejo cá ali pronto, uma afirmação que fez sentido, meti as unhas para dentro e estive a refletir um bocadinho. Tu achas isso? Achas que o valor, a consequência vale a pena em relação ao copo? É O difícil. custo-benefício, não é? Olha, eu honestamente eu não tenho saber suficiente para fazer essa avaliação, mas cansa-me muito não haverem mudanças estruturais básicas, por exemplo. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, e eu vou aproveitar aqui para puxar um bocadinho a brasa ao meu tofu, eu escrevi há muitos anos. Portanto, hoje em dia escreveria muito, de certeza, com muito mais completo e é uma coisa muito simplória e muito básica. Até vou deixar até vou pôr o link Eu no meu estou. Instagram. Bem, Escrevi há muitos anos um artigozito que até acabou por sair na Quercus, faz a sua alma, e não sei quê, que se chama Ambientalismo e Veganismo, ou Veganismo e Ambientalismo, ou não sei o quê. E que mostra um bocado, assim, de maneira, repito, super básica e super simplória, um, o quão desconexo é nós falarmos em justiça climática, alguém falar em justiça climática e continuar a comer animais é surreal. Surreal. E eu acho excelente e maravilhoso e que bom que estão a acontecer muitas iniciativas em nome da justiça climática e tudo mais, só que há um mas muito grande que eu não consigo lidar, que é esse. É o que te entra pela boca adentro, é o básico. nós já tivemos esta conversa várias vezes Sim, e eu não sobre consigo lidar. também tenho alguma dificuldade em não reagir mal, não é? Não consigo lidar.
Isto não impede, atenção, isto não implica, digo, que coisas que estejam a ser ditas sejam corretas. Eu acho importante que sejam ditas coisas com cabeça, tronco e membros e tudo mais, independentemente de serem muito ou pouco palavrosas, isso não interessa nada, cada qual fala como sabe e como consegue, e até acho positivo que existam vários géneros diferentes de comunicação para se chegar a vários públicos também, mas por favor, é básico, é muito básico. É a coisa mais. Toda a gente precisa de comer para viver, não é? Pronto, é o básico. E todas estas pessoas têm a capacidade, porque não vivem na África subsaariana, nem vivem. Quer dizer, por favor, não é? Todas estas pessoas têm a possibilidade de não comer animais se elas quiserem. Qual é a cena? É só isso. E chateia-me. E muitas pessoas que eu própria conheço e que são ativistas importantes e até aí da nossa praça, mas que depois têm os Instagrams pronto, eu já nem sigo nem nada disso, mas depois têm os Instagrams atafolhados do que foram comer não sei onde, não sei quando, não sei o que é só animais mortos e não sei... E eu depois fico, sabes, fico assim, ai, eu não consigo dar credibilidade, Isto era ter desculpa lá, hipocrisia, é isso. pá, chateia-me. Pois. E nota, eu não acho que sou mais papista que o Papa, mas há coisas que são tão básicas e esta é só uma. Assim. Sim. Eu no outro dia estava a ter essa discussão porque a primeira vez que se falou no impacto da pecuária nas alterações climáticas na COP foi uma coisinha ao lado, portanto, uma reunião ao lado, e acho que foi a Compassion Animals, A Compassion. Compassion in World Farming, que se chamava na altura Compassion in World Sim, Farming. houve lá um cientista que estuda o impacto há 30 anos, ou 40 anos daquilo. Pá, ele teve uma apresentação brilhante, gostei imenso. Mas este ano, foi lá um jovem, que eu não sei de que organização é porque eu não a reconheci, mas pode ser ignorância minha, foi lá e falou no painel principal. E isso já me deu aqui algum Ai, alento. olha que não. Pronto, eu tenho estado um bocadinho off, mas tenho que ir espreitar. Teve muito pouco, Interessante. mas foi interessante. Só que era interessante é quem faz o marketing destes grandes eventos pensar, espera aí, nós temos aqui uma oportunidade de sensibilizar não sei quantas mil pessoas para este tema do veganismo. Não é do veganismo em si, já nem estou a dizer da filosofia. Não, nem falo. Exato, mas pelo menos do plant-based, blá blá, né? Depois pôr, nós optámos por só servir plant-based porque a redução da pegada carbónica foi em não sei quantos milhões. E olha que houve uma petição, houve um pedido de várias organizações, de vários grupos. Sempre. Houve um pedido ao secretário-geral para, para pelo menos o menu ser integralmente à base de plantas e não sei o quê, mas não. Aliás, só uma à parte, há umas semanas eu e uma amiga fomos, eu e a minha amiga fomos ajudar um artista, um artesão, um escultor, a montar uma escultura dele numa exposição que era a Planeteers, que houve ali que houve ali no pavilhão Carlos Lopes. E a bizarria era. Pronto, aquilo ia ficar na parte de fora, nós estivemos lá a ajudar e não sei o quê, mas depois estivemos a espiolhar para ver que ele ainda estava na montagem, portanto não ia começar só dali por uns dias, mas estivemos a espiolhar do género, pá, digam-me que isto que é tudo da sustentabilidade, era um evento todo trabalhado na sustentabilidade, Nem ouvi falar. pá, era cá fora, estavam já a começar a montar as coisas, então era relotes de animais mortos, não é? Claro, e não sei o quê. É o mínimo, se vais fazer um evento sobre sustentabilidade, o mínimo é que toda a alimentação seja o mais sustentável possível. Seja ao nível do bio, seja do local, do não sei o quê. É só um cuidadinho para não ter pés de barro, vá lá. Mesmo que vocês depois saiam dali e vão comer misérias todas e sejam mega hipócritas na vossa vida. Mas, por favor, Hoje em dia temos tantas opções. Olha, das minhas eu últimas fico parva. também, as das minhas últimas hipocrisias que eu consegui formatar e pensar, pá, tu não precisas disto na tua vida, não há necessidade. Eu era completamente agarrada à Coca-Cola. É agarrada, porque eu bebia uma Coca-Cola ou Estou duas bizarro. Nunca super. vi uma Coca-Cola na vida. Ainda bem, porque aquilo além de não fazer mal,
Pá, um dia bateu-me e disse: espera aí, então deixa para falar das alterações climáticas e da proteção do planeta, e depois é uma garrafinha aqui, uma garrafinha. Eu, quando ia aos restaurantes, tinha sempre a cena de pedir em garrafa, Ah, mas sim, sim. para casa não dá, não é? É mesmo Mas plástico. repara, eu não sou contra as pessoas. Atenção, fique claro. Eu é que não gosto mesmo, nunca gostei. Nunca Repara, bebi uma Coca-Cola, não sei. Não. yeah. Então depois, mas vá lá, não ia lá pela saúde, não ia. Mas depois houve aí uma petição qualquer que queriam que a Coca-Cola pagasse para limpar o lixo, porque eles Ah, são. sim, enquanto empresa é miserável. Sim, sim, sim. Ah, e aquilo começou a bater e eu pensei, isto não faz sentido nenhum, então tu continuas agarrado à Coca-Cola e depois andas a falar. Pronto, foi o meu último ali, aquela cena de deixar a porcaria da Coca-Cola. Tenho muitas, obviamente, eu tenho muitas Isso porque coisas. é gritante, não é? É Sim, gritante. sim, toda a Agora, eu não gente acredito, tem. não acredito que aquela gente ali não pense, é ter aqui animais de vaca, ou seja, o que for, tem um impacto brutal de pegada, né? É Falam que nisso. isto, mas é que o mote da coisa era pela sustentabilidade do planeta. Temos que comer animais. Todos. Eu já li artigos que defendem que, pela sustentabilidade do planeta, temos que continuar a comer animais. Ah, Também já, isto há, infelizmente, o mundo hoje cada vez mais não se orienta por dados científicos, não é? É por interpretações. Isso é uma giro. Quer dizer, factos não são factos, não é? São sujeitos à interpretação. Ah, está bem. o direito sempre foi assim, não é? Era mais ou menos como quem. Mas a ciência até não. E depois, quando vinha uma nova regra ou uma nova descoberta científica, anulava a outra. Mas até vir aquela, defendia-se o que a ciência dizia. Hoje em dia, não. Se tu reparares, os opinion makers, isto não sei o que, mas na minha opinião, eu acho que não, que o planeta não vai acabar, que não terá tanto impacto assim, o E facto há alterações climáticas. mas tu há de reparar que toda a oratória neste tema, além de ser extremamente paternal, patriarcal, Paternalista. Sim, sim, sim. É tudo muito condescendentezinho não. ainda. Eu ontem estava a ver um debate entre a Mariana Mortágua e aquela senhora do CDS. Qual Cecília delas? Meirelles. Ai, como é que consegues? Eu não sou capaz. Pronto, e depois Gafe, ela falava e eu irritava-me e não sou pensei, capaz. Meu cérebro não consegue. parece ter uma cassete metida no. Epá, é impressionante. É aquele tipo de argumentação que Não é? não é. Porque e os factos e a ciência é-lhes um bocado. Eu moro na Serra, se esta merda alagar até à Serra, tá bom. Até fico com Desde mais. que eu ouvi uma vez uma pessoa dizer isto, e era uma pessoa muito até conceituada, que disse: não me afeta a mim. Mas eu Já acho que foi há muitos anos, mas não me afeta a mim. é o que os decisores pensam. Não me afeta a mim. Para que é que eu ia estar preocupada com isto? Olha, passamos desse tempo Enfim, a outra espera, hipócrita. Sandra, desculpa lá, antes de mais. Pessoas, já enfiaram o dedo no like? Nunca me lembro Já disso. subscreveram o canal? Não pagam nada. Subscrevam o canal, enfiem o dedo no like, partilhem isto pelas outras pessoas. Duas palermas a falar uma com a outra. Tenho a certeza que haverá uma horinha, não é? Que a pessoa não tem nada para fazer. Lavar uma louça, vai. Sei, fazer qualquer coisinha. Olha, vou ouvi-las, não O é? Tiago diz que a gente é jovens. São jovens e giras, não é? Que a gente ia Últimos atacar dias. os Mas 40. diz, desculpa, interrompi. Dedo no like. Continua. Não, estava-te a dizer que falando em hipocrisia, também a organização, o Parlamento Europeu emitiu esta semana orientações para a agricultura sustentável mais uma vez a alertar o benefício da agricultura sustentável, da agrofloresta, Mas depois, os fundos que vêm da União Europeia, que é isso que viabiliza a reflorestação e também uma mudança da agricultura industrial para a agricultura sustentável, quer dizer, Vai virá. lá ver para onde é que vão os dinheirinhos todos. Vai lá. E não há um mindset de um senhor ministro, não é? De se sentar realmente e ter, isto não bate com o que os senhores dizem lá na União Europeia, eu queria ver aqui isto um com o Oh, outro. olha lá, já que Olá. falaste de senhor ministro, desculpa lá só dar um passinho atrás e interromper-te.
onde é que está o senhor ministro Duarte Cordeiro agora, no meio de toda esta conversa sobre a emergência climática? É que não se lhe ouviu uma palavra. Manifestações dos estudantes. Ok. Está, está É, o senhor Duarte Cordeiro. Onde é que ele está, senhor ministro? João Pedro aparecia. João Pedro vinha já lá para tirar uma foto. Não, mas eu quero saber onde é que está o Duarte Cordeiro, esse grande O copo, arauto de coisíssima nenhuma. eu fico muito espantada das pessoas receberem pastas, mas se calhar o problema é Eu como é acho que eles distribuem assim, fazem assim. porque quais são as competências curriculares que cada ministro tem, não é? Mas Medina, ministro das Finanças, what the fuck? Eduardo Cordeiro, ministro do Ambiente, what the fuck? Há assim umas coisas que me deixam um bocadinho. Mas percebo que dou o benefício da dúvida. Deixa ver o que é que vem aí. Deixa ver, porque a gente ainda não viu. Já lá está, aqui é um anito, um aninho. Eu aí não sou tão boazinha quanto tu, não tenho capacidade já para dar o benefício da dúvida, porque não há tempo, não há, o mundo não tem tempo, as pessoas não têm tempo. Mas bem, as coisas fazem-se há 4, 5 anos e pensam no que é prioritário para o partido, não é? Do nós conseguimos, nós fazemos, nós somos os maiores da nossa aldeia. E não uma estratégia a longo prazo de o que é importante para o panorama nacional e para as pessoas e para o planeta, não é? E fazer isto. E ter um plano a 5, 10, 15. Mas isso vem do mau princípio que é partidos políticos, todos, não me interessa quais, partidos políticos, ou seja, toda a gente que está na esfera política, esteja enquanto governo, esteja enquanto parlamento, o que for, a falta de noção de que são servidores públicos, a falta de noção que são funcionárias e funcionários públicos do país e que é pelo país e pelas habitantes e pelos habitantes do país que têm que zelar. E pelo interesse nacional, que não há maior Não, interesse nacional do que não, ou seja, servidores, nós servir algo. não, Não. porque são muito importantes. Tenho um motorista com um carrão, pronto, e as pessoas são muito importantes. E por falar nisso, a facilidade com que um charlatãozinho qualquer, não é? Se une a um membro do governo, seja local ou regional ou coisa, O nacional? e toma lá 300 mil euros e sou professor, mas afinal até não tenho um PhD, então mas não tenho um PhD e chamam-lhe professor, as pessoas chamam, então mas não tenho PhD, pois eu, não tenho porque não tinha, Não calhou. não, ele disse foi, é que o homem coitado parecia que tinha ali um tio Tec que estava ali um bocado com os fusíveis fora, porque é isto, é que nem os charlatões já são elaborados. Eu é rir para não chorar, porque é tão miserável. É pouquinho, é É ladrão e tão pouquinho. miserável, sim. É mentiroso, é ladrão e pouquinho. Ao menos inventa uma desculpa em bom, não é? Inventa uma coisa capaz. Pá, e aparece o charlatão que sim, senhor, a pessoa olha e diz: olha, que eu O ficava. senhor charlatão, o doutor charlatão. E aquele professor doutor, a pessoa ficava uma grande conversa e tal e coisa, uma apresentação, mas não, é um que tem os dentes podres, não consegue falar, mata, é este que era PhD, porque as pessoas chamavam-me e eu depois não sei. É ridículo, é amador. E eu acho que é assim, para ser charlatão, faz favor, é para levar a fasquia. E tem que ter um currículo. Charlatão não deve ser. E não isto parece o Zé. Charlatão encartado, não é? Pois, eu acho que até para a charlatice, nós estamos Charlatanice. charlatanice, estamos lá embaixo. É muito Olha lá, por falar em charlatanice, aqui não é tanto por ser charlatão ou o que for, é mais por parolada. Porque nós, entretanto, há umas semanas que não estamos aqui e sucederam coisas, nomeadamente o chamado Chalupa Summit. Desculpa, eu chamo-lhe Chalupa Summit, porque aquilo foi Chalupa Summit, aquilo não foi outra coisa, quer dizer. Eu acho que a malta mete cenas antes de ir para lá. Alguém me ajude, por favor, porque eu não sei se pode falecer de vergonha alheia, mas eu tive dificuldade Mas tive alguns problemas. qual dos grandes. Bom, está tudo errado, está tudo mal, mas depois começa, claro, na, na- na-
na Soutora, aquela senhora, não é? Tudo bom para ela, mas oh meu Deus, não é? Da senhora Yes, Tubi. let's speak of English. Sim, Let's look at the e trailer. depois, claro, eu tenho lá vou eu malhar outra vez no senhor com quem eu antipatizo brutalmente. Já para Termina no Presidente da República. já parlei. Eu não consegui perceber uma palavra do que ele disse. Então, mas nem ele. Ah, ok. E o Sabe que é aquilo? O que é aquela figura? Não é engraçado. que é a geração, ele e o Guterres são a geração do francês e do alemão. Que naquela altura era francês e alemão a cena. E em Sim, grupos. E mas eles não conseguem. desculpa, isto é gente que tem dinheiro, é gente que tem posses, é gente que pode ter um assessor só para os pôr a falar em termos. E assim, está aqui o discurso, está aqui o discurso, senhor Presidente, estamos aqui a treinar. E já papapá, chefe PPP, não. Isto, É, vá, é mas, assim que se pronuncia, põe a pronúncia por baixo. ou então diz, senhor Presidente, chega lá e diz, eu não vou falar inglês, vou falar em português, que sou Presidente de Portugal. Mete as coisas, filhos, mete as coisas. Era o que eu faria. Põe as coisas. Um bocado, eu preferia se calhar assumir. Há muitas coisas que tu não podes fazer. E eu contra mim Sim, falo claro. que o inglês é péssimo e tenho que fazer entrevistas em inglês e às vezes aquele sai é o inglês e o espanhol, sai-me com cada uma que parece. Tu não és presidente de um país, pois não. Mas eu não sou presidente, por enquanto, não é? Que a gente Por nunca sabe enquanto. o que a vida nos reserva. Mas aquilo é medonho, é surreal. É que até o espanhol fala melhor que ele. E os espanhóis têm aquele problema, não é? O Spiderman, inventa palavras. Não sei se quando vais nos. Eu já fui várias vezes na Ibéria e eu choro a rir com a tradução do. Oh, mulher, estás congelada? Foste embora? Oh, mulher, Tiago, olá, Vai. o que é que se passou? Te congelaste? Eu acho que é as interwebs. É as interwebs que estão contra nós. Eu acho que estão-nos a ouvir e cortaram-nos o pio. Mas o que me afligiu mais no Senhor em Apreço não foi sequer a pronúncia, o sotaque, o que lhe queiramos chamar, foi a falta de compostura. A ser jovem. É sempre aquela figura, sempre aquela coisa. Quer dizer, é gente que é bem nascida e quer não sei o que, aquelas tretas todas, e depois não sabe estar. Eu acho que é assim, a pessoa perde noção. E no caso do professor Marcial, está ali com um problema ao nível do. Ele não percebeu, pronto, está ali a bater nos 80 anos, ou lá que 70 e não sei quantos, ou lá que é que é. Mas a compostura não tem Não, não, e eu acho que eu quero ser jovem, então vou arrancar o braço a este totó que está aqui, não é? Este nerdzinho, vou-lhe arrancar um braço, que isto vai ser uma paródia dos viados aqui já. Não vai, é uma vergonha horrível. Não é cool. O professor, eu sei que está a ouvir, porque ele ouve. Ele ouve-nos sempre. E assim, professor, não arranque, não tente arrancar o braço ao primeiro nerd que lhe aparecer. Vergonha. O trabalho é com as mãos. É tudo tão mal, tão mal. Beijinhos, cuidado, o senhor já tem uma certa idade, o Covid, e depois tudo aquilo, depois toda aquela gastação de dinheiro, toda todo aquele desperdício, também tudo. Que a Lisboa está cheia de dinheiro. Lisboa está cheia, o lixo todo ali fora, as pessoas sem casa a viverem ali ao lado. Mas bora lá. Há dinheiro para ter essas coisas e para a marcha dos pobrezinhos. Sim, não consigo. Olha, essa foi à vida. Claro, também é assim uma coisa que aquela precisava de fazer mais. Estourar, dar um pontapé na boca ou um sem-abrigo quando ia a passar, ou limpar. Era a coisa que faltava, sim. Só faltava esta, era um pontapé num sem-abrigo e depois dizia, eu tinha que limpar o sapato. Sim, só faltava isso. Mas pronto, essa já foi. Já lá outros. Já deram pontapés em sem-abrigos e lá andam eles. Venha ao diabo e escolha. A Câmara de Lisboa está jeitosa também. Epá, está assustador. E eu que tinha o Carlos Moedas como uma pessoa do mundo, com informação. És tão boazinho. E depois, não sei se o homem está ali todo um bocado atrofiado com... aí o Tiago escreveu ali uma coisa que até me veio logo aqui o refluxo. Eu também senti aqui assim, a chegar aqui, mas depois consegui. Se fosse para baixo, sou uma pessoa. Mas eu vejo o Carlos Moedas assim, pequenino, não é?
ele a dizer coisas interessantes e com algum conteúdo. Olha, eu quando estive na Europa, fui visitar, não sei o quê, não é? Nós podíamos replicar aqui em Lisboa e os outros todos. É? Quem? Onde? Nunca vi. É isto que eu vejo. E depois ele, e depois os outros todos assim em cima dele e ele, mas deixa-me falar! Opa, opa, Eu acho tudo um absurdo, acho o homem um absurdo, acho tudo um absurdo, acho tudo, olha, resumo da ópera, acho tudo um absurdo. é um Eu bocado. sou um absurdo, tudo é um absurdo. Mas o problema é que ainda faltam muitos anos e há tanta coisa para fazer e afinal, até há dinheiro. Não é. Eu acho que não há. Temos visto, há dinheiro com fartura, não é? Temos visto, há aí dinheiro com fartura para distribuir. Não há tão licenciados agora sem currículo ganham por cima de 4.000 euros, sei lá o que é. Mas um médico com uma especialidade e com uma carreira de 40 anos ganha menos. Mas também medicina é fácil. Difícil é ser do PSD e do PS. Isso é que é difícil. Dos outros todos. Tirar a medicina, qualquer um faz. Olha, Tiago, O que é que não. se passou por aqui mais? Não sei Diz. Mas olha, Tiago, eu vou dizer uma coisa. Para já esse nome não se pronuncia aqui neste. Não se pronuncia aqui, mas nunca mais. Percebes? Nunca, nunca, nunca mais. Nunca mais. Portanto, não passarás. Não passarão, não passam, não. Não, mas nada. agora estou-me a ouvir, não estou? Estamos a ouvir, estamos, senhores lá em casa também. Agora a sério. Acham que pode André Ventura ganhar com presidente? Não digas esse nome aqui, que isso é Não blasfémio. Ainda por cima é publicidade gratuita do Faz. não lhe fazes publicidade. Já Pois, não te admito. não te digo. E olha, vou dizer uma cena. Eu acho que nós vamos passar. A história da humanidade é muito cíclica, né? Somos um bocado Sim. muito, muito ignorantes e as gerações esquecem-se com muita facilidade dos erros do passado. E nós estamos a fazer exatamente os mesmos erros que fizemos antes da Segunda Guerra Mundial. Ostracizar, dividir, reinar, polarizar, arranjar bodes expiatórios. A merda está montada, desculpem lá o termo, mas é mesmo isto. E depois aparecem estes messias cheios de problemas ao nível de muitas coisas e há um bando de chalupas que não sente que encaixa em lado nenhum e vão atrás dos Trumps e dos Bolsonaros porque acham que a escravatura deve voltar, que as mulheres não devem ter direito, Handmaid's Tale faz todo o sentido. Sim, tudo o lixo todo. Agora vou-te dizer uma coisa, eu ainda tenho esta esperança aqui, que os portugueses na faixa dos 40 e tais, talvez seja a última das gerações que tem isto muito presente, mas ainda somos muitos, dos 40 ou dos 35 até aos 60 e não sei o quê. Sim, a geração pós 25 de Abril e 25 de Abril. E 25 de Abril. E nós sabemos que esse sangue foi derramado, suor foi suado e lágrimas foram derramadas. E houve muita gente que ficou sem pai, e houve muita gente que ficou sem mãe, e houve muita gente que ficou sem filhos. Para nós termos o direito de falar. Portanto, eu quando falo nisto até me arrepio. As pessoas dizem que não votam porque não querem saber disso para nada e que não mudam nada, deviam levar um chapadão na cara e deviam ser obrigados a falar com as pessoas que o pai foi morto, a mãe desapareceu. Elas foram torturadas. Elas foram violentadas e todas as coisas que foram feitas. Essas pessoas deviam ter um curso intensivo de imagens, de arquivo e de testemunho. E por isso é que ensinar cidadania aos miúdos é tão importante. E fazer e transformá-los em cidadãs e em cidadãos logo desde miúdas e de miúdos, porque e não é ser demais, é logo. É logo. É logo. Eu, a primeira vez que a Maria tinha. A tua voz importa. Ponto. Não importa. A Maria tinha 1 ano, com a primeira vez que eu fui votar com ela. Ela tinha 1 ano e foi comigo ao colo. E foi ao colo. E eu lembro-me que até tirei uma fotografia ao pé da cena do voto, porque eu queria lhe explicar porque é que eu naquele dia a levei. E tenho levado sempre, e explico-lhe a importância de. E depois, desde os 2 anos, que ela, pronto, já coisa, e vai lá ela meter o papelinho. E eu digo, um dia é a tua escolha, agora ainda é a escolha da mãe, mas um dia é a escolha da Maria. E ela fica toda pela democracia, mãe. É muito importante, independentemente de nós
pronto, obviamente o cérebro dela não está preparado para perceber as mesmas coisas que o nosso está ainda, não é? Não está ainda totalmente formado, mas dentro daquilo que é cada etapa, ir-lhes passando é fundamental. E depois tens aquelas famílias maravilhosas que vêm dizer não quero que ensinem nada dessas coisas aos O meu meus filho depois apanha lá o bicho. mas é o bicho da desmocracia. Normalmente o que é que são? Famílias extremamente patriarcais, que é Tem o 79 filhos e meio, filhos e são primos. Não, mas mesmo que não sejam primos. mas muitos. Mas muitos são, eu contra a minha família falo. E muitos, as mulheres estão em segundo plano, porque o trabalho delas é tratar dos filhos, mesmo E que da seja. casa? Sim. É gerir a casa, porque depois tem lá umas senhoras para tratar. Sim, mas elas é que gerem. Elas gerem e têm que estar muito mal vestidas e sempre muito mal apresentadas e de cabeça E baixa. andar atrás do homem. Andar atrás do homem, que é Uns isso passinhos andar à atrás. frente, é isso andar à frente. E isto, Rita, ouve o que eu te digo. A escritora do Handmaid's Tale. Não está tão longe daquela possibilidade, porque a quantidade de homens que gostariam que aquilo fosse uma realidade e a quantidade de energia e a quantidade de esquemas e a quantidade de coisas que se faz para ir abafando as mulheres e não deixando que as mulheres tenham voz e não É deixando. muito assustador. Tu começas pelos direitos reprodutivos, não vais mais longe. Ou seja, são décadas e décadas e décadas e décadas para conseguir isto e tiram-nos isto assim, E depois. num sopro. Exato, e normalmente quem é que tira? Homens. 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 Às vezes há uma parva ou outra que tem. Sim, mas em geral é a cena do homem branco, hetero, o top, não é? Sim. Com problemas ao nível do lado emocionais. Várias cenas. Iam fazer psicoterapia, Não são contra. metade já é intrínseco. Eu acredito que nós nascemos, metade é intrínseco e a outra metade é extrínseca. E, portanto, todo o teu ambiente molda a tua personalidade, não é? Claro, claro. Mas metade nasce contigo. Vão lá para onde vocês quiserem. Metade nasce contigo. Tua A força. gente luta, não é? A gente luta contra isso. Contra o racismo estrutural, contra o machismo estrutural, contra... Tu conheces muitas pessoas que nasceram em famílias estruturalmente racistas, patriarcais, homofóbicas, blá, 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 e lutam contra isso, tal, mesmo que aquilo não lhes seja natural, pois. E lutam. Portanto, não venham cá com a coisa de lá, coitadinhos, nasceram lá naquele coisa, penso, aquilo é normal, os streams e coisa e tal. Não! Sim, é claro que o ambiente é importante, mas não é tudo. Não. 50% já nasce. O senhor Darwin explica como é que isto funciona. Exatamente, olha, lê, que é lerem? Olha, explica uma coisa que ainda muita gente, ao nível da televisão, não é? Que vão lá, são pagos para dar os opinion makers, que é uma profissão. Isto é a profissão de comentadeiro? Comentadeiro e influencer, estás a ver? Estão teco a teco em termos intelectuais. E então, o Sr. Darwin explica porque é que a espécie humana não tem raças. Não é? Um bichinho, ou tendilhão, ou tendilhão, whatever, que é um bichinho que ele a partir daí explica porque é que a espécie humana não tem raça. Porque os fenótipos e genótipos da espécie já humana... Já se pode falar nisso, biologicamente há que tempos não é correto falar nisso. Mas é, passaporte, começas no teu passaporte, tem lá a raça. Que é isto? Qual raça? Paddle. Tenho tantas vontades quando me perguntam raça. Paddle. Olha, cruzado de... cruzado de touro. De vez em quando... Dois. Tem um bocado isto. O que é que se passou mais para aí? Que a gente... Deixa ver, fiz apontamentos, porque eu sou uma pessoa que esqueço-me das coisas, digo-se, podcast. Tiago, também podias ajudar nessa matéria, não é? Estás aí a fazer estudos que foi para a PS. O quê? O senhor tem estudos para o PS. Já falámos. Mais que os médicos. E ganha mais que os médicos. Espera aí, que eu tenho aqui emojis, tenho muito, mas a gente já falámos e coisa e tal. O PS está a ser, o mundo está a ser
Uma grande questão. Tu achas que os moços que vão às obras de arte espetar com uma latinha de sopa Eu acho que a gente já tinha falado nisso, mas podemos falar outra vez, sim. Não, os miúdos que, por exemplo, fecharam o Liceu Camões, que por acaso estudam lá, portanto, e disseram, ativistas tomaram as instalações do Liceu Camões, e foi lá a polícia e prenderam não Sim, sei quantos miúdos, sim, ridículo. a tribunal. What the hell? O Liceu Camões é conhecido por isso, por ter grandes pensadores da sociedade portuguesa Horrível. colocavam em questão a ditadura, começou por aí. E depois sucederam vários pensadores que saíram daquele liceu. É um marco no Eu marketing. sou suspeita porque, enquanto criatura que se move pelo ativismo, né, já há umas décadas, acho que é exatamente isso. É vamos para a frente e vamos manifestar-nos por aquilo em que acreditamos de forma pacífica e organizada. Sem magoar ninguém. Tudo lindo e maravilhoso, acho vergonhoso que tenha a polícia sido chamada e que tenham, enfim, ridículo detido as pessoas e não sei o quê. Acho nojento que esses comentadores ecos das televisões básicos que não têm absolutamente nada que apontar relativamente à luta dos miúdos estejam, e digo miúdos não é com condescendência, é miúdos porque são miúdos. Não, Eu também já fui miúda. Portanto, não têm o que apontar relativamente à questão ativista, apontam aspectos, coisas de, tipo aspecto físico, coisas assim, enfim, é aquela coisa do quando não tens, sabes, quando não que o ataque à domina, típico, não tens o que dizer, então atacas a pessoa e dizes que não gostas do que ela tem vestido ou do cabelo, não sei o quê, uma palha balançada. parece assim umas comadres, não é? Que se sentam no E diz, banquinho. não gosto das Mas unhas. a Feliz Bela fuma. É Sim, fuma exato, exato. Ela agora usa calças. e As mulheres enganou. da vida é que usam calças. E quando fuma é porque engana o marido. Exato, anda metida com. Pronto, são essas coisas assim muito bafientas, uma coisa muito cheira, muito abelora, coisa muito antiga, muito parva. Sabes o que é que Ah, sabes o que é que eu sinto? Nas poucas vezes que eu ando no centro de Lisboa, porque evito, faz-me nervos, e aquilo agora é só restaurantes ao nível do BR, não é? sim, Tudo, tudo trabalhado no gourmet. tudo no gromete e no preto, que é uma coisa, não sei, mas pronto, é tudo em preto, os metais todos em preto e não sei o quê. Mas agora não se comerem pratos, olha, a abelha, não se comerem pratos e comer-se em quadros da escola. Hum, Ah, ó, olha, pronto, deixa lá. eu tenho problemas ao nível da higiene disso. Aquilo não é uma coisa que se põe numa máquina, não é? Um xisto na máquina, não estou a ver. Hum. Eu gosto de uma louçazinha antiga de Sacavém. Ninguém Gosto na muito. fábrica de Sacavém tiram-me tudo. Mas Um azulejo viúva lamego. olha, um copinho da Vista Alegre antiga, Está alegre. uma A gente chácara do Bortalo. é que vê, nós somos pessoas antigas, mas não é antigas de conservadoras bafientas. É Não, antigas nestas coisas do vintage. gente, somos todas trabalhadas em bom gosto. Desculpem lá, mas a gente com gosto assiste. E depois somos pessoas, temos informações, não é? Porque vocês não sabem, mas a fábrica de Sacavém tem uma história social muito importante da ascensão do proletariado feminino. E estas coisas são coisas que Já sei. deveriam saber, está bem? Deviam saber, não é? Pronto. Não E as sei, mulheres, não faz é? uma espécie. Pá, porque se tu me chamas para eu ir almoçar contigo e depois me metem uma lecinha daquela, ai, eu fico logo satisfeita e vejo logo e não sei o que, né? Agora põe-me um bocado de X quadrado, todo cagado, ao nível da falta de higiene. Lasca-se aquilo capaz de nos furar uma glote, capaz de nos furar um Ser pá, esófago, de nos lascar um estômago. depois pagas ali 30 ou 40 euros, não é? Que sabe Deus como é que uma pessoa paga ali 30 ou 40 Uma euros folha de alface, em cima de uma merda de uma. uma coisa de xisto, quer dizer, de um quadro de escrever na escola. Pois é, assim, eu sei lá se aquilo teve ali giz, eu sei Eu sei lá, se é os chinelos. que é. Menina, eu sei lá, se aquilo fosse chinês,
Não sei, e depois o que é que me dá para pensar? Vem aqui uma avó, toda trabalhada, não é? E depois é isto, a dar. Então, pronto. Mas ias falar por causa do centro de Lisboa, dos Ai, restaurantes. eu ia falar dos centros de Lisboa, dos restaurantes, estão todos trabalhados na modernidade, mas era qualquer coisa que eu, olha, já se me passou. Mas o que é que eu ia dizer? O que é que eu estava a falar, Tiago? Era qualquer coisa dos centros, quando eu vou ao centro de Desculpa, Lisboa, eu interrompi-te com o xisto, não sei, filha, mas com a é. lousa. Ah, não, já sei. Nós, principalmente nas capitais, o Porto está a mesma coisa, embora esteja 90% do Porto está em obras, né? Como eu estive lá a semana Desde passada. 1950. Pronto, e aquilo está tudo em obras. E então, o que é que eu sinto? Que a malta está muito preocupada em modernizar, porque Lisboa agora é um sítio fixe, Cool. cool do turismo, e o Porto, e o Douro vinheteiro, que faz-me pensar em Douro, vocês sabem, Inteiro. vinheteiro, Dinheiro. inteiro e não sei o quê, mas ó, pois tu vais ver e as velhas do bigode com coisa aqui, com a bata, sentadas na rua, estão lá, sentados como comentadores de nosso, como se fosse a nossa classe intelectual, que tem coisas para dizer. Mas na verdade é uma velha com bigode, que nem, não foi à escola, porque ficou em casa ou porque os pais não deixaram, ou porque ela queria era casar e ter uma Oh, casinha porque para era o que era na altura. era o que era, mas essa mentalidade e que o vizinho quando tinha um carro não é, olha que fixe, eu gostava de ter um ou ter melhor, ai, é que aquilo de merda parta toda, que ele vá ali contra um poste e fica lá, olha o malandro. É esta a mentalidade portuguesa, isso custa-me. Dá-me vontade a modos de me ir embora e pronto, olha, Muita maquilhagem e pouco sumo, não é? sim, e eu às vezes falo com a minha família que são da Suíça, da Suíça, e quando nós falamos, eles dizem que é uma característica portuguesa muito saliente para o resto das pessoas, dá-se conta, estás a ver? O azeitezito, mesmo numa classe de pessoas com formação intelectual que já deveriam fazer melhor, estás a ver? Ou é porque quando era a miúda, quando era a Greta, era porque ela devia estar na escola, a tirar o Está sempre tudo errado, não é? Nunca é, nada está certo, está sempre tudo errado. e depois as mulheres agora, não, ai, sei lá, agora temos a política do cancelamento e as fêmeas estão doidas, agora qualquer coisa que é não sei o que, é machista. Ai, agora um homem já nem pode dar um piropozinho porque é um machista, um homem já nem pode atacar sexualmente uma colega de trabalho porque é machismo, que é assédio, não se aguenta. Tu não ouves estas merdas? Não? Olha, está outra vez congelada. Ai, a mulher ficou parada. Vou cá ver, tenho por cima. Está tão bom. Oh, Tiago, o que é que se passa aqui? Isto só a net dela agora. Oi, que ela está descongelada. Valha-nos a Santa Interweb. Voltaste. Ai, santo, Valha-nos a Santa Interweb. pronto, é isto. Oh, Tiago, e tu? O que é que tens para nos trazer esta semana? Boa, mama, boa, boa, blá, 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 blá. Opa, a minha cena era mais Bolos. a cena da Cristina, mas não sei se vocês têm alguma experiência de infância ou de Caixo de Dré ou assim, alguma coisa. Castré? Porque a Sim, se infância vocês do têm alguma Caixo de Sodré. experiência quando eram Eu sou jovens no Caixo de algarvia. Dré. Oh, No filho, Caixo de Dré, sim, alguma Castré experiência para quando mim eram tem uma novos. cena. Castré para mim tem uma cena que vai ser eterna. Agora já não é, né? Fixadas à Caixo de Sodré. Tóquio. Ah, sim. Não, eu vim para Lisboa quando tinha 17 anos, portanto, Castré para não tenho infância de Caixo de Sodré, mas tenho adolescência e idade adulta até uma determinada parte, porque agora sou uma senhora de E idade. eu Mas estás a falar do quê? Daquela história do Caixo de Sodré ser o. Como é que era? Não sei se viram o documentário da Como é Carolina, que. por exemplo. Não, não viram. Não Ok. vi, não vi, não vi, mas qualquer coisa tipo o Caixo de Sodré é o bairro mais. Como é que mais era? que Onde é que eu li o bairro mais. Tipo, mais fixe, E mais mais cool da maluco. Europa? Uma ah, cidade é? mais E também mais quê? maluco. Ah, é? Eu pensava que era a Graça ou a Penha de França. É Castré. Olha que bom. Que Castré tinha má fama.
Eu acho que é fixe ouvir as pessoas, não vi o documentário, portanto não sei, mas Tinha eu espero que tenham tinha ouvido fama de mulheres. em Sim, prostituição muito, e não sei o muito quê, chulo. Havia lá um bicho. mas ouviram, imagino que tenham ouvido as pessoas, portanto os populares da sim, sim, zona, sim, não? sim, sim. Ah, Mas antigamente havia essa. não, não vi o documentário, peço Não, havia desculpa. esse tema muito. Pronto, mulheres que trabalhavam para. Era Não sei. mulheres que trabalhavam. Havia muito eu lembro-me, havia muitos proxenetas e Sim, muito muitas proxenetas, prostitutas no. sim. Muito proxeneta, muito. Eh, E bacalhau. Aquela loja de bacalhau que havia lá, o cheiro começava cá em cima, na rua. Eu não percebi esta relação, mas correu um bocadinho Não foi, olha, bizarramente. não foi de Parecia uma coisa propósito, pretensiosa. não pensaria, mas aquela loja de Sim. portões azuis, cheia de. Tá, não é a Rua dos É Bacalhoeiros mesmo a mesmo, rua como dos se chama? bacalhau. E aquilo Pois, era sim, eu lembro-me, ainda é do meu tempo. E depois apanhava-se o barco ali, não era ali. Houve uma altura que o barco era ali. Olha, então vê, tu bem, eu vinha de caminhoneta da carreira Isto da minha terra e vinha e ia, que parava no Campo das Cebolas, na Praça das aqui com a Casa Cebolas. dos Bicos, que a gente Portanto, sim, portanto, depois a gente caminha e tal, e não sei o que ali tudo por aquelas ainda zonas. fizeste alguma coisa da Portanto, Casa dos Bicos, mulher. Fizeste fiz sim, campanha de senhor. circos. Fiz. Não, mas mesmo quando era Ah, jovens, também ia lá muito ver coisas e não sei o quê, quando estudava, da pronto, que eu Casa sou uma dos pessoa Bicos via-se os buracos nos soalhos, não é? Lembras-te dessa? tal e qual, Eu lembro. estava sempre a ver quando é que aquilo ia abaixo, não é? Era isso e a pensar. Mas aquilo agora já deve estar tudo Não, arrumadinho. está, estou já para Não lá sei. lançar a coisa do circo. Ah, é verdade, mas isso já foi há Já tantos anos estava que eu já nem me impecável, lembro. estava impecável. Olha, vou dizer uma coisa, deu-me agora aqui e tu estavas vestida de preto. Estranho. Olha que coisa tão bizarra, nunca me vi. Olha que Agora, realmente. lembrou-se-me agora, ficou-me gravado, não é? Porque é raro. Eu, por acaso apaguei esse dia da minha cabeça, Pois, eu portanto é acredito como que sim. se tivesse Já existido. me recordo que esse dia. Juro que nem me lembrava que isso tinha acontecido, mas vocês pronto. viram o trailer O do DiCaprio. DiCaprio? Sim. Não Isso. vi, E se eu for, não vi ainda. eu estou mortinha de ver isso. Porque se eu for. Sim, mas deve ser bom. Não, mas Esse o que é cheiro-me que que é bom. acham da cena de apoio também a essa vertente? Porque, de facto, também tem a ver com o aquecimento global e vários Bom, pormenores. ele normalmente traz sempre boas produções e ele é um tipo interessado não só em raparigas até aos 25 anos, dos 18 aos 25, vamos lá, vamos falar da maioridade, mas não aguento homens com crises de meia-idade, valha-me qualquer coisa. Mas enfim, adiante. Tinha que deixar aqui a minha pua. Mas acho que é capaz de estar ali uma coisa jeitosa. É, e eu estou mortinha de ver, porque se eu fosse Também quero ver. primeiro-ministro do país e se fosse ministro do Ambiente e secretários e coisa e tal, que aquilo a gente nunca mais acaba, eu estava com muita. No rabiosque, sim. Eu quero ver, eu gostava muito que houvesse ali, Também eu. Um desbocar. Um sim, desbocar. umas bocas num trombone. Eu gostava. Vamos Eu lá acho ver. que as bocas do trabalho começam a ser tão escassas, não é? Que as pessoas estão sempre politicamente correto no sentido de não Ai, é de não se respeitar pode o próximo, dizer. não é de respeitar o próximo. Não, não, é do não se pode dizer porque depois é, ai, vamos ter uma chatice. É uma chatice e depois se calhar já não podemos ir bater a esta porta, só podemos ir à outra e pronto, isto E então temos é melhor estar caladinhos, não é? Mas que como é Netflix, pode dar. O estilo de comentário de Netflix às vezes é yeah. de mandar uma characha. Ou Eu assim. Eu também estou à tenho espera esperança. eu estou à espera de um virunga, Tiago. Um que seja ali boca no trombone, do Cirac Também, que espero que seja funciona. fixe. Eu Não gostava. estou, atenção, não estou com uma expectativa gigante que é para depois não ir por ali abaixo, mas acho que ser fixe. E é para o mundo ver, além que a maior parte dos americanos não sabe o que é Portugal, portanto vai ser bom a nível da geografia. E ao Foz, para o mundo ver, que isto é muito bonito do turismo, Para virem passear à praia, mas é ali é Lisboa, Cascais, Sintra, Porto, Algarve, o Algarve e o Douro vinteiro, pinteiro, inteiro. é só isto, porque depois o resto, meus amigos, está tudo ao abandono.
Maneiras que é isto. Olha, é assim, ficamos agora por aqui. E é isto. Espero que. Deixem sugestões, digam o que é que querem que a gente fale, que a gente tem uma certa queda para pôr bocas em trombones. Isto não soa mal, mas pronto, anyway. Não soa mal, não soa bem. Deixem o like, subscrevam o canal, passem isto para as pessoas e deixem sugestões. Não sejam pessoas educadas, deixem sugestões, falem connosco. É isso. Falem com a gente, está bem? Vá, beijinho e até para a E semana. até breve, a ver se a gente volta rápido. Olha, mulheres, não tenham grande expectativa que isto é uma espécie de, está bem? E É uma outra que coisa, sim, é outra coisa, que muito bem claro. a culpa Não é que é nossa, delas. das outras.